Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. O texto é: Pedro é avisado. Nos diz assim a palavra de Deus. E disse também o Senhor assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Meus irmãos, o grande problema, ainda não comecei a pregação não, é que Pedro não está percebendo que Jesus está falando algo que, quando nós não estamos bem espiritualmente, nós não conseguimos enxergar algumas verdades que estão sendo ditas de maneira clara para nós. Jesus está dizendo para ele que estava intercedendo, ele está dizendo que está pronto. Como isso? Como Satanás está cirandando a vida de uma pessoa e uma pessoa está pronta? Sabe o que é isso? É que nós não estamos nos apercebendo que as coisas estão acontecendo e nós estamos indo adiante como se tudo não passasse de um momento que vai passar, mas esse momento para passar, eu estou falando de um homem que andou 3 anos até aquele momento com Cristo, 3 anos, um homem que viu Jesus fazer milagres e que também experimentou os milagres, entretanto, ele ainda não estava pronto, preparado, porque o grande problema do ser humano é que nós às vezes achamos que já sabemos e que já conhecemos e não percebemos que o que precede a queda é a altivez, é a soberba, é quando nós saímos da simplicidade. Pedro vai dizer: olha, vou para onde tu fores, eu vou. Se eu tiver de morrer, eu morro. Se eu tiver de ser preso, eu vou ser preso. Pedro não estava nem dimensionando, era incongruente o que ele estava dizendo, não combinava com a realidade de vida dele. Entenda isso que eu vou dizer nessa noite. Me acompanhe. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Numa outra passagem você vai ver, lá em Marcos 14, 31, que ele vai dizer: ainda que seja necessário morrer. O texto vai falar que ele fala com veemência. Ainda que todos se escandalizem, eu estou aqui, Senhor. Vamos ver como é que essa fala vai ser confrontada. O texto continua dizendo assim, versículo 34: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes e negues que me conheces. Meus irmãos, prestem bem atenção. Os discípulos haviam acabado de cear. A festa da Páscoa já estava na semana dela e o fim de semana que já estava ali na boca seria onde tudo aconteceria. Mas sendo que Jesus agora está saindo com eles por um caminho não muito confortável, que é o caminho do Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. No Getsemane, Jesus leva os discípulos e toda vez que ele procurava, eles estavam dormindo. E Jesus dizia: orai e vigiai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba que Jesus, depois que acaba de cear, vai levá-los para um lugar de agonia, para um lugar de angústia. No Getsemane, Jesus teve uma hematidrose.
Ele transpirou gotas de sangue enquanto orava. Tamanha era a aflição que estava na sua alma e aquilo que precedia. Não nos esqueçamos que a natureza humana e divina eram ativas. Na natureza humana, todos esses sentimentos de agonia e terror que veio à alma de Jesus Cristo são compreensíveis dentro de um plano de entendimento humano do que é o ser humano quando está para sofrer, prestes a sofrer, mas Jesus está levando eles para esse caminho. E o que eu vou aprender aqui nessa noite, meu irmão? O que eu quero extrair com você? O lugar de angústia, o lugar da dúvida, o lugar do cálice amargo, o lugar da tentação, o lugar do sono, o lugar de onde todas essas coisas acontecem. Porque do Getsemane para lá, meu irmão, você vai ter que estar preparado. O Getsemane é o local em que Cristo queria que eles permanecessem ali, atentos, ligados, porque quando Jesus está saindo dali, é o momento em que ele vai ser preso, é o momento em que Jesus narra dentro do texto e fala para Pedro: Pedro, tu vai me negar ainda hoje. O interessante quando ele fala a palavra hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele está falando de algo que não é uma negação que aconteceria a qualquer momento. Era uma negação que aconteceria naquele próprio dia em que a vigília da noite já havia começado. A primeira vigília da noite era de 18 às 21 horas, a segunda de 21 horas às 24 horas, e isso acontece aproximadamente na terceira vigília da noite, de 0 horas, meia-noite, às 3 da manhã. Ou seja, Jesus vai falar isso na virada do dia, começando a quinta-feira, e na madrugada daquele mesmo dia. Por quê? Porque o relógio dos judeus é diferente. O dia começa às 18 horas. Então, o que vai acontecer? Jesus vai predizer algo que vai acontecer algumas horas depois, que o próprio Pedro rechaçou dizendo: eu vou contigo aonde quer que você diga. Se for para ser preso eu vou, se todo mundo se escandalizar eu fico. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que essa geração, ela está perdendo alguns princípios que lá na frente irão fazer com que elas esqueçam o que elas, quando se converteram, optaram em seguir. Eu me lembro na minha conversão que eu dizia assim: Senhor, se for para me afastar, me leva. Senhor, eu quero poder ser fiel a Ti. Meu irmão, olha, se você não morrer e eu não morrer, se nós seguirmos o padrão normal de viver aquela média que a Bíblia fala de 70, 80, ou passar disso, meu irmão, você ainda vai ter alguns anos, ou muitos anos, para você poder se manter nesse caminho. É fácil, meu irmão, fácil. Jesus nunca prometeu um caminho de facilidade. Tanto que Jesus nos prepara durante 3 anos, e quando chega o momento ápice, por quê? Porque enquanto o milagre acontece, é maravilha. Enquanto Deus está operando, é legal. Mas quando a coisa aperta, Pedro, Tiago, João estavam lá no Monte Tabor, quando a transfiguração acontece diante dos seus olhos, e eles ficam tão maravilhados que dizem: montemos cabanas para nós aqui, fiquemos aqui, Senhor, não sai daqui e tal. É bom a presença de Deus, é bom ver um paralítico andar, é bom. Eles viram Jesus fazer isso, viram Jesus ressuscitar mortos. Mas o mais importante de tudo isso é você manter a tua vida de pé ao longo dos anos. O mais importante não vai ser ver as coisas acontecendo. O mais importante é como você vai se manter depois em que Jesus estava dizendo para eles: olha, eu estou com vocês. Enquanto eu estiver, vocês não estão jejuando. Vocês ainda não estão. Mas vai ter uma hora que o noivo vai ser tirado. E vocês vão precisar fazer algumas coisas. O fazer é conosco. Jesus, meu irmão, estava dizendo para eles que ia chegar um tempo que eles iam ter que se manter. Eles iam ter que seguir sozinhos. Eles iam ter que caminhar. E logo na primeira provação, meu irmão, logo no primeiro obstáculo, sabe o que acontece?
Todos vão dizer: Senhor, nós não vamos te abandonar. Mas eles estavam tão cegos que Cristo disse na cara deles, dizendo: olha, o galo, falou daquele mesmo dia, antes que o galo cante 3 vezes, vocês vão me negar. Jesus deu um sinal dizendo como seria a negação, e seria naquele dia. Eles estavam tão cegos que ele falou: jamais faremos isso. Meu irmão, hoje eu quero que você reavalie como você está pautando a tua vida e a tua fé em Deus, porque nós não vivemos com Cristo por aquilo que vemos, por aquilo que temos, por aquilo que vai acontecer. A nossa vida ela é muito mais do que meramente acontecimentos para que eu possa me sentir bem. Para que você viva bem com Deus, você vai ter que viver na fé. Você vai ter que aprender a viver na fé. Você vai ter que confiar em Deus em momentos adversos. E eu quero nessa noite, meu irmão, começar com você aqui o primeiro ponto. Capítulo 22, versículo 31, diz assim: e disse também o Senhor: Simão, Simão. Perceba, Jesus ainda não chamava Pedro, Pedro. Jesus falou assim para Pedro, certa feita, lá no finalzinho dos evangelhos: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ele está falando para quem agora já estava pronto. Enquanto Pedro não estava pronto, ele vai falar: Simão, Simão, representando bem o estado de Pedro. Ainda precisava de algumas mudanças. Simão, Simão, preste atenção no texto: eis que Satanás vos pediu para cirandar como o trigo. A palavra cirandar é algo que eles chamavam da dança da peneira. Cirandar como trigo, Jesus falou uma linguagem que eles sabiam. Quando se pegava o grão de trigo e o joio, tinha que se passar pela peneira. E a palavra que Jesus diz cirandar, ela quer dizer peneira. A peneira, a palavra no original é siliazo, que quer dizer agitar com força e sacudir. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus estava dizendo: Satanás está andando ao teu derredor. E assim como aconteceu com Jó, Deus permitiu. Sabe por quê, meu irmão? Você vai ter que aprender a confiar em Deus. E às vezes nas provações é que você, como aquele joio de trigo, posto na dança da peneira, pegava-se o trigo e fazia-se assim na peneira. Já se separava o joio e o trigo se agitava com muita força. E conforme o trigo ficava de molho um pouco antes de fazer isso, a casca começava a soltar. Aquela palha ficava presa na peneira. E você via na peneira a palha. E você via no pano abaixo o trigo. Se agitava com força para que o trigo caísse, a palha ficasse, porque a palha não servia para absolutamente nada. O primeiro ponto da nossa pregação nessa noite é que a Bíblia vai dizer que Satanás pediu para cirandar como trigo, porque sabia como o trigo era feito, e o processo do trigo se sacudia, se batia, para que então se extraísse. Meu irmão, assim como Jesus no Getsemane foi moído pelas nossas transgressões e pecados, sofreu angústia. Quem quer andar com Deus, meu irmão, a promessa é de você primeiro andar com Deus, passar pelo processo como aqueles discípulos passaram de 3 anos e meio, conhecerem a palavra, mas isso não isenta você de passar por provação. Sabe por quê? Deus não vai colocar ninguém, Deus não vai chamar ninguém sem que antes o mesmo seja também provado pelo fogo, porque as impurezas precisam sair da minha vida. Apesar, meu irmão, da peneira estar ali, ainda faltam algumas coisas que essa peneira precisa arrancar da nossa vida. Por isso, a ciranda que acontece do trigo era agitar,
era chacoalhar, e Deus permitiu, e disse para Pedro: tenho rogado por ti, porque Satanás quer cirandar a tua vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos no mundo, e muitas das vezes Deus também permite algumas coisas acontecerem. Não pense você que você é a pessoa no mundo que não vai ter nenhum problema, em que Deus não vai permitir. Deus permitiu que Jó, como um sheik, um homem rico, perdesse filhos, perdesse bens, perdesse tudo. Meu irmão, ninguém está isento de passar por problemas e situações difíceis da vida, porque Deus, meu irmão, conhece a estrutura de cada um, e muitas das vezes vai nos permitir passarmos por isso. O que Jesus fala sobre a ciranda que estava por vir por Pedro, é que ele estava dizendo: vai vir um momento de agitação, vai vir um momento de sacode, vai vir um momento que as coisas vão apertar. Mas Jesus estava dizendo: eu tenho orado por você, eu tenho clamado por você. Que é coisa melhor do que essa? O Espírito de Deus intercedendo por nós, intercedendo nos momentos difíceis da sua vida. Meu irmão, o diabo, ele está solto, e ele vai querer se andar sempre. Ele só não vai poder se andar com quem Deus não permitir, porque a permissão para que ele possa se andar com o ser humano, só Deus permite. E se em algum momento Deus permitir, eu não sei o porquê, eu não sei o para quê, mas meu irmão, Deus está agitando algumas coisas da sua vida. Deus está também arrancando algumas coisas da sua vida, porque, meu irmão, Deus não faz nada sem que antes Ele faça o homem ter o entendimento de que Deus está no controle da sua vida. Simão, ele está falando ainda para aquele homem que ainda não compreendia direito bem o reino de Deus. Ele não está falando: Pedro, tu me amas, ainda não é esse momento. Ele está falando: Simão, algumas coisas precisavam ser sacudidas. Tem coisas que precisam sair da tua vida. Há algumas inconstâncias que precisam sair da tua vida. E às vezes Deus usa como instrumento a quem Ele quer. O profeta mentiroso, quando mente para o homem de Deus, você pode dizer assim: ué, mas aquele homem era mentiroso e Deus permitiu. Meu irmão, todas as coisas para agirem ou para terem qualquer tipo de ação na terra, tem que ter a permissão de Deus. Você fala assim: mas Deus age. O profeta Isaías vai dizer: eu sou o Senhor, eu crio o bem, eu crio o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas. Sou eu, Senhor, que crio todas essas coisas. É o Senhor que controla tudo. Nada, meu irmão, tem vida própria se não estiver debaixo do consentimento, debaixo da autorização, debaixo da vontade. E quem anda com Deus precisa aprender. Nós não estamos vivendo mais o tempo do discipulado. O tempo do discipulado é o tempo em que nos 3 anos que aqueles homens viveram, 3 anos e meio, eles erravam, eles caíam, eles vacilavam. Mas chega um momento da nossa vida que nós não podemos mais andar vacilantes, porque o diabo também às vezes pede permissão. Não é para sacudir somente, não é para poder provar, não. Às vezes, quando o homem sai do centro da vontade de Deus, esse sacode é diferente. Por quê? Porque Deus, como não está mais consentindo com algumas coisas, Ele também entrega. Há uma diferença de Deus permitir para provar e para ensinar, e há uma diferença quando Deus entrega. Salmo 32:1: bem-aventurado é o homem cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados e cujas as iniquidades são apagadas. Em outras palavras, feliz é o homem que Deus apaga. Feliz é o homem que Deus não imputa. Feliz é o homem que a misericórdia tem. Porque do contrário, meu irmão, você entrega a sua própria sorte, seus sentimentos, é destruição. Então Jesus está dizendo assim para Pedro, ele não está nem chamando Pedro de Pedro. Simão, Satanás está cirandando. E eu disse para você que a palavra cirandar, ela quer dizer peneirar. Peneirar quer dizer sacudir e agitar. Meu irmão, se a tua vida estiver diante de Deus e debaixo da palavra, virá esses momentos difíceis. Mas Jesus disse: eu já intercedi ao Pai, eu já orei, eu já clamei, para que você não desfaleça. Segunda coisa,
capítulo 22, versículo 32, diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, eu roguei por ti, para que você não perca as suas forças. Meu irmão, o Espírito Santo está aqui na terra justamente no auxílio da igreja. Humanamente, às vezes nós não conseguimos. Humanamente, às vezes nós não vamos conseguir. Mas a Bíblia diz que o Espírito que está na igreja, na condução do seu itinerário, conduzindo a igreja a um caminho de salvação, é Ele que prescruta, é Ele que fala, é Ele que vem ao entendimento do homem, é Ele que fortalece, é Ele que perdoa, é Ele que traz o entendimento das coisas erradas. Meu irmão, nós éramos para nem estar de pé, mas a bondade de Deus, e porque, meu irmão, existe algo que é poderoso. Jesus disse: Pai, lá na sua oração do capítulo 17 de João, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Na oração do capítulo 17, essa é uma oração poderosa, porque ela perdura sobre a vida daqueles que estão debaixo da palavra. É por isso, meu irmão, que apesar de você se sentir fraco, é por isso que muitas das vezes, apesar de você achar que você não vai conseguir, e quando daqui um pouco passa a aprovação e você percebe que você conseguiu, foi porque existia algo que estava sobre você, que era maior do que você, que cobria a sua vida, que te guardava nos momentos difíceis e de incertezas que você estava vivendo, que era mais forte do que você e que não deixou você cair, porque existe uma palavra que já foi deliberada sobre a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que o diabo não pode tocá-la, o diabo não tem poder sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia chama a igreja de coluna da verdade, a coluna da firmeza da verdade, porque nela está sustentado todas as coisas. Se existe um equilíbrio nas coisas, foi porque Deus colocou a igreja como esteio, como sustento e como a coluna, para que as coisas não desmoronem, para que as coisas elas não piorem. As coisas só não pioraram porque existe uma palavra sobre a nossa vida, e nós somos essa estrutura, nós compomos a estrutura, a coluna que a igreja está aqui nessa terra. Terceira coisa, capítulo 22, versículo 33, ele vai dizer assim: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto. Preste atenção nisso. Eu estou pronto. Essa palavra aqui revela que Pedro, ele estava demonstrando mais uma vez aquilo que ele era próprio. Um homem que tinha muita intensidade, um homem que tinha muita vontade de fazer a obra de Deus, mas um homem que precisava ainda ser tratado, lapidado, preparado. Todos nós sabemos que Pedro era uma pedra bruta, e Pedro sempre era aquele que falava às vezes de maneira abrupta, para o bem, para o mal, para o que fosse, mas ele se manifestava. O bom de Pedro é que Pedro sempre mostrava quem era aquilo ali mesmo. Pedro não se deixava, se vedava como pessoa. Jesus sabia que ele era aquele homem ali mesmo, mas Jesus via em Pedro também a sinceridade, porque eu aprendo aqui que o texto vai dizer assim: estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Veementemente, Marcos 14, 31 vai dizer: ainda que seja necessário morrer. Mateus 26, de 31 a 35, eu nunca me escandalizarei. Termos fortes: eu nunca me escandalizarei, eu nunca vou te abandonar. Se tiver de morrer pelo Senhor, eu morro. Se eu tiver de ser preso, eu sou preso. Mas as palavras não correspondiam à atitude que Pedro teria. Sabe qual é o maior problema?
é que às vezes as palavras, o que dissemos, não corresponde com aquilo que deveríamos viver. O problema de Pedro é que ele tinha a palavra, tinha o ímpeto, mas ainda não vivia aquilo. Os nossos grandes desafios é aprendermos a viver primeiro, para que o ímpeto seja uma consequência daquilo que vivemos, e não o ímpeto seja uma consequência de uma coisa que nós não conhecemos. Infelizmente, Pedro falou daquilo que ele não estava pronto para fazer. Tanto é que Jesus no mesmo dia vai dizer para ele, e naquela madrugada, não virou 24 horas, o texto vai dizer que Pedro o negou, e Pedro disse, eu não o conheço. Já pensou você andar com uma pessoa durante 3 anos e meio, e quando o bicho pega, você fala assim, nunca vi, meu Deus, não conheço. Mas que paradoxo é esse de um homem que diz que está pronto, e na hora que a coisa se apresenta, ele com atitude diz que não está pronto. Meu irmão, às vezes, Jesus disse o seguinte, e foi uma coisa que Jesus disse que os romanos, e que as lideranças de Israel ficaram com aquilo na cabeça e ficaram perturbados. Jesus disse assim, eu tenho o poder de construir e também de derrubar o templo em 3 dias. Mas eles não sabiam daquilo que Jesus estava dizendo. Eles não sabiam que... Eles estavam falando da estrutura física. O grande problema é que as pessoas estão seguindo a Jesus, mas ainda sem terem e sem saberem para onde estão indo. Porque quando acontece alguma coisa no meio do caminho, a resposta nada mais é do que aquela que eu estou vivendo. E qual é a resposta que eu estou vivendo para o momento e para o dia da minha crise? Quando a crise bate a tua porta, quando os problemas acontecem, o que você diz para Jesus? Você fala aquilo que você falava quando era novo convertido, no início da caminhada, que eu dizia, Senhor, estou contigo. Senhor, se tiver um evento de evangelho, eu estou na igreja. Senhor, se aparecer isso, conta comigo. Mas na hora que a coisa aperta, nós nos esquecemos do que dissemos. E por isso Jesus, quando olha, fala, Simão, Simão. Porque Jesus sabia que as coisas à volta dele ainda não haviam sido transformadas. Há coisas que precisam ser transformadas à sua volta, para que quando o tempo chegar, e meu irmão, a gente vai ter dias e dias, vai ter dia que a coisa vai apertar, vai ter dia que você vai viver e que você vai falar, Senhor, que dia difícil é esse? Vai ter aquele dia, meu irmão, que você vai ficar no limite, aquele dia que você vai pensar, meu irmão, em coisas que você nunca pensou, que você diria para Deus. Mas, meu irmão, existe um limite, porque a partir do momento que eu sou Simão, eu preciso me transformar em Pedro de verdade. Enquanto eu for Simão, há coisas que vão estar cirandando à minha volta e que vão querer fazer com que eu tenha dúvida, que eu às vezes fique no meio do caminho. Então, meu irmão, uma outra coisa, me acompanhe. Versículo 34. Ele vai dizer assim, mas ele disse, digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. O outro ponto que eu aprendo aqui, meu irmão, é que Jesus disse, me negarás hoje. E não é uma vez, para que você saiba que é o Senhor, que você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou, não vou negar, eu estou pronto. A pergunta que eu faço para você hoje é, você está pronto para viver o que você diz que vive? Porque o Evangelho não é só estar na igreja. O Evangelho
não é quando as bênçãos chegam na sua vida. O Evangelho não é quando tudo está calmo. O Evangelho é quando a coisa aperta. O Evangelho é quando você tem que mostrar que é cristão no dia difícil. O Evangelho é quando você não pode titubear entre dois pensamentos. O Evangelho, meu irmão, de verdade, o transformador, ele faz com que passemos aquilo ali sofrendo. Pedro vai dizer que aqueles homens tinham que manter a sua vida de pé e manifestar santidade e manifestar submissão num tempo que era totalmente oposto para que eles pudessem ter esse tipo de comportamento. Mas é aí que eu mostro, sabe por quê? Porque Pedro vai dizer que na consciência, o que eu vivia no contraditório do que eu queria estar vivendo era aquela maneira que eu agradava a Deus. É quando a coisa está apertada e está difícil, e eu estou vivendo tudo aquilo que eu não gostaria de viver, aquilo está afligindo a minha alma, aquilo está trazendo peso ao meu coração, mas eu não largo, eu não saio para um lado nem para o outro. Sabe por quê, meu irmão? Porque apesar de tudo que aconteceu com Pedro, depois desse ato, Pedro se arrepende profundamente, chora amargamente. E nós vemos a história que Pedro aprendeu a lição, que Pedro depois se converteu de verdade. E o texto vai dizer que quando isso acontece, o texto vai dizer que Deus o levaria a lugares e a caminhos que ele, Pedro, não teria mais controle sobre si. E quem anda com Deus é como diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 8, os que são nascidos de Deus é como o vento, que sopra, você vê o vento, não. Ouve-se o barulho do vento, mas aonde ele está, é assim que o vento faz com você, é assim que o Espírito te conduz. Você não precisa ver, você só precisa ser conduzido. Ou você só precisa se deixar ser levado por aquilo que ele está fazendo. Então, meu irmão, aprendo aqui que Jesus disse: me negarás hoje 3 vezes. Aí o versículo 32, parte B, vai dizer assim: 32, parte B. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Mas tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Meu irmão, o pior é negarmos não só com palavras, como fez Pedro, mas com ações, com omissões, com intenções, com motivações. É negarmos isso. Porque um homem que andou 3 anos e meio teve que ouvir de Jesus dizendo: quando te converteres, vai lá e confirma a tua fé. Sabe o que eu quero trazer para você? Uma lição. Hoje não vou me estender, nós temos a ceia, são 8h20, nós vamos procurar acabar dentro do horário. A mensagem hoje ela é objetiva para você. Estamos num dia de ceia, aonde, meu irmão, muitas às vezes estão passando por problemas. Aqui Pedro está numa provação, porque Deus sabia que Pedro, ele ainda precisava ser lapidado para ser o grande líder. Uma das colunas que Paulo, ao escrever aos Gálatas, chama Tiago, João e Pedro. Para que ele pudesse ser uma coluna, ele precisava primeiro ser lapidado. Não pense você que as grandes coisas vão começar sem que primeiro você passe também pelos momentos difíceis. Eu nunca vi grande bonança sem antes de uma tempestade. Eu nunca vi Deus fazer coisa grande na vida de alguém sem que essa pessoa também tenha sido experimentada. Porque quem não é experimentado, quem não conhece a Deus, a primeira dificuldade abandona, chuta o balde. Sabe por quê? Porque ele não foi forjado, não foi trabalhado, não foi preparado. E é por isso que Jesus disse para ele: meu filho, você segue-me há 3 anos e meio, mas quando você se converter de verdade, vai lá e confirma e refaz tudo que você fez hoje, porque hoje você me negou, mas daqui a um tempo haverá um momento em que você não me negará, que você vai me confessar e que você vai ser crucificado por aquilo que você hoje nega, mas amanhã você não vai negar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, olha só,
Eu estou vendo que você está falando com o coração. Eu estou vendo que você está sendo impulsivo. Mas Pedro, olha, não é mais tempo de viver assim. Meu irmão, nós temos que viver com Cristo um novo tempo. E hoje a ceia é uma oportunidade de nós mantermos a nossa posição diante de Deus. E não titubearmos nem para um lado nem para o outro. Problemas nós vamos passar. Se você ouviu que se converteu, veio para a igreja, que você não ia ter problema, está no lugar errado. Te falar errado. Ninguém, meu irmão, que promete o reino vai prometer isenção de problema, porque no reino, quando você o abraça, meu irmão, pelo contrário, quando você quer fazer a coisa certa, você vai ter sempre oposições. Quando você quer acertar, você vai sempre na contramão. Quando você quer viver os propósitos de Deus, por você se abster e não viver aquilo que as pessoas vivem, então você vai sempre por um caminho diferente, porque Deus vai te tratar para algo que de repente para aquela pessoa não tem a ver com a vida dela. Não compare a sua vida com a da outra pessoa, porque o que Deus tem com você é uma coisa, o que Deus tem com outra pessoa é outra coisa. Às vezes Ele vai te levar a um nível diferente do que Ele leva uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa às vezes vai viver a vida toda naquele nível raso, e de repente Deus às vezes vai te levar a um outro nível, que quanto mais Ele te leva a um nível de profundidade, mais também você precisa ter raiz, mais também você precisa ser provado. Meu irmão, olha, Deus para te colocar em determinadas posições e situações que você almeja para a sua vida, se você não tiver uma base boa, se a tua estrutura não for funda, se você não tiver raiz, você pode achar que vai dar certo, você pode achar que vai conseguir. Pedro falou assim: Senhor, eu nunca vou te negar. Fala de um homem que não tinha raiz ainda. Fala de um homem que ainda andava, mas não tinha raízes fincadas. Não adianta você andar, seguir a Jesus sem raiz. A raiz precisa ser fincada. Para que quando o dia mal venha, aí sim, aí você saiba que o dia mal faz parte do processo. Que as dificuldades fazem parte também do processo. Nada que acontece na nossa vida, estando eu e você debaixo da mão de Deus, acontece sem a sua permissão. Se Ele permitiu o dia mal, aprenda a louvá-lo. Se Ele permitir as dificuldades, aprende a louvá-lo. Porque enquanto você não aprender a louvá-lo no dia mal, você nunca vai conhecer o tempo que Ele quer te levar. Porque você não é moldado por aquilo que acontece porque o teu dia está bom. Não, você não está pronto. Porque se você vive assim, você não está pronto. Mas se você vive quando o seu dia está bom e quando o seu dia não está bom e é a mesma coisa, então, meu irmão, você já pode compreender que andar com Deus vai depender muito do que Ele quer para você hoje, do que Ele quer para você amanhã, do que Ele vai fazer daqui a alguns anos. É isso que é a caminhada cristã. É compreender que nem tudo vai ser como eu quero. Agora, se você está disposto a seguir, saiba de uma coisa: o que eu posso garantir para você, que o que Ele prometeu é reino. Eu posso garantir para você. O que Ele prometeu foi salvação e vida eterna. Isso eu posso garantir para você. O que Ele prometeu, meu irmão, está muito além do que você podia retribuir. Ele te livrou do império da morte, te arrancou de um lamaçal, te arrancou do caminho que Efésios 2 vai dizer, éramos filhos da ira. Estávamos perdidos, estávamos no caminho da perdição eterna. Se você morresse naquela época que você estava fora de Deus, você hoje estaria no inferno, sem possibilidade de sair dele e sofrendo eternamente. Mas, meu irmão, olhe para as coisas que Deus tem feito. Para que você consiga visualizar o futuro, você tem que olhar para o que Deus tem feito. Se você perder de vista o que Deus fez na sua vida, você não vai enxergar as coisas que vão acontecer. Porque só entendendo o que Ele fez e o que Ele faz é que você vai conseguir chegar aonde Ele quer que você chegue. Você não vai chegar a um lugar que você não esteja pronto. E Deus não é maluco de te levar para um lugar que você ainda não está pronto para ir. Põe esse de pé. A palavra de Deus diz assim: eis que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são muito mais elevados do que os vossos caminhos.
Os meus pensamentos acerca de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. O que Deus tem para você, meu irmão, seria mais fácil se você falasse assim: Deus, me leva ali no canto e me mostra lá o todo, para eu já poder ficar com o meu coração tranquilo e só esperar acontecer. Mas quem anda com Deus não é assim. Quem anda com Deus, Deus fala assim: olha, se tu creres, eu vou fazer. Mas o caminho que Ele faz é de fé. O caminho que Ele faz é você, em nenhum momento, meu irmão, titubear ou pensar que Deus não vai fazer, mas Deus vai fazer. Ele vai te levar ao limite da sua fé. Ele vai te levar no limite da sua fé. Meu irmão, se você não aprender a viver no limite da fé, você não vai conhecer. Você pode conhecer lendo histórias, mas conhecer mesmo, ter a certeza e a convicção, porque Eclesiastes diz que o homem sabe o tempo e o modo de Deus agir. No gênero da palavra, tanto homem como mulher, que anda com Deus e que começa a ser experimentado, ele não pode ter dúvida do que ele está vivendo. O Evangelho não pode trazer dúvida. O Evangelho é uma coisa clara, cristalina. Se tem uma coisa que Deus mostrou para o ser humano, claro, é o Evangelho. É porque nós muitas das vezes estamos presos, sabe ao quê? Aos sentimentos humanos. A gente olha o que o ser humano tem lá fora. Asaf é um grande cantor. Mas quando ele viu a prosperidade do mundo, ele ficou doido. Quando ele viu que dava tudo certo lá fora, ele se esmeria ali, ele louvava, ele era fiel a Deus e a coisa não andava. O Salmo 73 fala do salmista Asaf, dizendo: por que os ímpios prosperam? Por que dá tudo certo para eles? Por que eu fico tocando? Por que eu estou na igreja? Por que eu estou fazendo? E as coisas são tão apertadas. Mas Deus permitiu que Asaf, no fim da vida, visse qual era o final do caminho do ímpio ou o final do caminho do justo. Se isso vale para você. Se vale para você o final do caminho do justo, siga. Se não vale, meu irmão, isso vai viver uma vida eterna de conflitos em você. E você precisa resolvê-los aqui hoje. Andar com Deus, meu irmão, você vai ter que jogar muita coisa fora, vai ter que se desfazer de muita coisa, vai ter que abrir mão de muita coisa. Se você quer ser mais um cristão, você consegue levar a vida como você está levando. Se você quer fazer a diferença, você vai ter que saltar algumas coisas, soltar algumas coisas da tua vida. Você vai ter que largar, você vai ter que abrir mão. Porque ninguém que vem após mim, diz o Senhor, que não tome a sua cruz e me siga, é apto para o reino. Quer seguir a Jesus? Não faça como Paulo vai falar do soldado, que não combate de forma legítima. Faça o combate legítimo. Sirva a Deus de maneira legítima. Porque você não vai chegar no fim achando que está servindo de maneira legítima e ganhar o prêmio da soberana vocação. Não vai ganhar. Por quê, meu irmão? Porque a nossa caminhada é longa, é árdua, tem dificuldade, tem problemas, tem dias que a gente fica mesmo mal. Mas, meu irmão, nunca pense em largar esse caminho. Nunca pense, meu irmão, que lá fora está melhor. Eclesiastes 7,10. Nunca digas que as coisas passadas são ou foram melhores do que as coisas de agora. Salomão sábio vai dizer assim: porque falarias como um louco. Dizer que o que você viveu é melhor do que o que você vive hoje, você está louco. É porque você está como Simão. Ainda tem coisas que estão cirandando a tua vida. Ainda tem coisas que estão agitando a tua vida. Mas hoje, meu irmão, essa palha precisa ficar na peneira. O que vai ser proveitoso é só o trigo. E, meu irmão, você foi chamado para ser trigo e não joio. Glória a Deus. Feche os olhos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Obrigado. Estamos aqui nesta noite, Senhor, como igreja. E nós sabemos, ó Pai, que são muitas as aflições dos justos. Sabemos que existem muitas coisas no mundo que estão cirandando a nossa vida, nos tentando,
para que afrouxemos, para que larguemos, para que não façamos diligentemente, para que não venhamos a fazer aquilo que nós sabemos que o Senhor nos chamou. Os desafios são grandes, as lutas também se apresentam, mas Deus, aquele que tu chamou, a quem o Senhor chamou, tua palavra diz, contudo, dará graça. Deus não te prova e não prova ninguém além do que aquilo que você possa suportar. Quando Deus nos prova, a finalidade é de aprovar. Quando o diabo se aproveita de situações da sua vida e que ele formula situações para que você caia, não é mais Deus, é o diabo. É o diabo roubando as suas forças, é o diabo cirandando, é o diabo tentando enfraquecer a tua vida. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas vão acontecendo, elas vão minando, elas vão ruindo, elas vão contaminando, elas vão fazendo com que eu comece a não ter mais prazer, alegria naquilo que eu tinha outrora. Se você perdeu o prazer e a alegria nas coisas de Deus, eu quero te chamar essa noite a você falar com Deus, porque Jesus disse para Pedro, eu tenho rogado por ti. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo tem intercedido por ti. O Espírito Santo, meu irmão, tem te segurado. O Espírito Santo tem sustentado a tua vida. Já teve momentos que você achou que não ia conseguir, que você ia largar tudo, mas ainda vinha no teu coração aquela voz que você sabe que é a voz correta, é a voz que vem e diz para você, não, meu filho, não, minha filha, não te afastes, não faça isso, não saia daqui. Meu irmão, coloca nessa noite o teu coração diante de Deus, porque se Deus me mandou pregar de que o diabo estava cirandando a vida de Pedro, meu irmão, nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia vai dizer que o que está de pé, cuide-se para que não caia, e o texto vai dizer que Pedro disse, eu estou pronto, quando na verdade Pedro não estava pronto. Meu irmão, às vezes nós erramos porque não estamos enxergando em nós o problema, estamos empurrando o problema com a barriga, mas hoje é o lugar de você colocar o problema no altar, é o lugar que você tem que colocar, o lugar certo, é falar, Senhor, realmente eu estou me sentindo mal, Senhor, tem sido difícil para mim caminhar, Senhor, os dias têm sido difíceis, eu tenho sentido às vezes algo que fica transpassando a minha alma, como disse Davi, em vários salmos que ele compõe. Deus olhava o coração de Davi e via sinceridade, porque Davi não ficava escolhendo palavra para dizer quando havia erro, quando havia pecados, quando havia situações erradas. O Salmo 51, os meus pecados estão continuamente diante dos meus olhos, tão somente pequei contra ti, contra os céus. Davi sabia o que estava errado na sua vida. Nessa noite é uma noite de ceia, ele te chama a você colocar o teu altar de pé, ele chama você para você nessa noite, meu irmão, colocar tudo aquilo que está te impedindo, tudo aquilo que está te atrapalhando. Meu irmão, não ande mais nessa ciranda, não deixe o diabo brincar mais na tua vida. Quem dá um basta hoje é você. Diga para Deus nessa noite, Senhor, socorre-me. Chamar aqui o pastor Cristiano, que vai impetrar a bênção apostólica. Em seguida nós vamos encerrar. Quarta-feira estamos online, sexta-feira estamos aqui às 18h30 com o evangelismo, como dissemos aqui. Pastor Cristiano, os pastores vão estar aqui, pastora, às 18h30, né? É às 18h30. Vamos sair aqui às 19 horas. Então, 18 horas. 18 horas, irmãos. 5 horas, né? Já vai ter gente aqui. Mas a hora vai ser o quê? 18 ou 17? 19 horas. A saída é 19, eles vão estar aqui às 17 e entre 17 e 19, quem puder chegar a esse horário. Amém? Vamos encerrar. Amém. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, oremos. Senhor, nós te louvamos por essa noite em tua presença. Te louvamos por tudo que aconteceu nesse lugar. Pai, nos devolve para a nossa casa, lavados, remidos na tua presença,
E que tudo isso seja manifesto na semana, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do maravilhoso Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe.